Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Esse é o vídeo número 2 da nossa série aí de 7 vídeos sobre o livro Kybalion, que eu tenho uma consideração enorme por ele. Eu tenho ele como um manual de instruções aí para a nossa vida, e eu quero estar compartilhando um pouco aí, ajudando vocês, compartilhando um pouco do pouco de conhecimento que eu tenho. E o vídeo de hoje é o vídeo número 2, onde nós vamos falar sobre o princípio da correspondências, alguns tips, algumas correlações que eu fiz em relação à vida, em relação a mim, em relação ao que eu penso. E eu vou estar explicando aí para você de uma maneira simples para que possa chegar ao maior número de pessoas aí. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou reprogramador mental e tenho como missão de vida estar ajudando a maior quantidade de pessoas no mundo possível. Como eu disse anteriormente, eu tenho um projeto de vida que daqui a pouquinho eu vou estar comentando com vocês aí qual é. Vou adiantar que é com pessoas que têm problemas com vícios, pessoas que têm problemas com adições, com álcool, com drogas. Essa foi uma inspiração que eu tive aí com as coisas que eu estou estudando, com as pessoas que eu conheci, em que por que não transformar uma das maiores dores que eu tive na minha vida como uma dádiva, como uma bênção para outras pessoas e mostrar para elas como que eu fiz para me livrar disso. Deu uma boa adiantada aí no meu projeto. Espero que vocês gostem do vídeo e bora lá, sem mais enrolações aí. Então, o que esse princípio quer dizer? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é exatamente como está em cima. Nós aqui também falamos que o como está fora é o reflexo de como está dentro de nós. Se você busca respostas aí para a vida, basta olhar para nós mesmos, basta olhar para a natureza, entender a correlação que existe entre a natureza, o universo e nós mesmos. Se você olhar a natureza em si, você vai ver que a natureza ela tem ciclos de vida, assim como nós, seres humanos. Se você olhar, se você tomar como exemplo o nosso próprio corpo, a nossa própria casca aqui na Terra, como tudo funciona de maneira perfeita, alinhada, nossos órgãos, nosso tecido, a maneira cíclica como funciona os batimentos cardíacos. Se você olhar para o universo, se você olhar para o espaço, por exemplo, e ver como que funcionam os planetas, ver como o Sol está no seu lugar, ver como todos os planetas, as galáxias estão cada um no seu lugar. E que se você desalinhar que seja um pouquinho alguma dessas coisas, causa um caos absurdo, da mesma maneira que é com nós, seres humanos. Nós, quando vivemos no caos, não produzimos nada útil. Tudo que nós produzimos quando nós vivemos no caos é medíocre. Eu separei alguns tópicos aqui para estar mostrando para vocês isso. E lembra, no vídeo anterior eu disse que essa série de vídeos não era uma série religiosa, tá? Acredite naquilo que você acredite na sua vida. Eu sou cristão, então eu vou tomar como base aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como verdade para minha vida. Entenda isso e saque a informação útil para você do que eu vou te mostrar aqui agora nesse momento. Eu vou passar uma passagem da Bíblia que é Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz exatamente isso. Então o Senhor Deus, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Imagina, a sabedoria antiga nesse tempo já afirmava que o homem veio do barro, que o homem veio do pó.
E não como simplesmente uma metáfora vazia, mas como uma correspondência com a própria criação. Você imagina a sabedoria que os antigos tinham. Você imagina o conhecimento que eles tinham de vida, de fazer uma comparação dessa há tantos e tantos anos atrás. Ah, Rodrigo, por que essa comparação você está dizendo? Vou mostrar aqui para vocês agora. Olha, a conexão com a natureza e a ciência é o tema agora desse bloco. O barro da Terra contém praticamente os mesmos minerais que compõem o nosso corpo humano: ferro, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, etc. Ou seja, o homem ele é feito da mesma matéria que a Terra, confirmando a sabedoria antiga. Hoje, cientistas de várias áreas, geologia, biologia, bioquímica, também reconhecem essa relação direta entre o homem e a natureza. Você consegue dar conta disso? De que um princípio tão importante, é um dos princípios que eu mais gosto, eu vou dar meu ponto de vista no final do vídeo, no último tópico. Não salte esse vídeo, assiste, e tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira. Você consegue entender a relação que nós temos com o universo? Que tudo que tem no universo, tudo que tem na natureza, tudo funciona no seu tempo, tudo funciona no seu devido lugar. E o que me deixa mais surpreendido é saber que pessoas assim, há tantos e tantos e tantos anos atrás, elas tenham um conhecimento tão grande a ponto de comparar o homem com o barro, sabe? Sem ter a tecnologia que nós temos hoje para saber que tudo aquilo que tem no barro tem no ser humano. O que esses homens tinham que nós não temos? Eles tinham a capacidade, o tempo de observação. Todas as respostas que eles queriam para a vida deles, eles paravam e observavam a natureza. Eles paravam, observavam os animais, eles paravam e observavam o entorno deles. Assim como as estações do ano, que as plantas elas nascem, crescem, florescem, morrem, assim como nós seres humanos. Basta olhar para a natureza e nós vamos perceber que está tudo aí. Todas as respostas que nós buscamos para a vida está exatamente aí. Desculpa que eu estou um pouco resfriado. Olha essa passagem agora. Foi o que eu acabei de dizer. Os homens antigos eles não tinham tecnologia, mas tinham observação profunda da natureza. Eles entendiam as correspondências que só séculos depois a ciência comprovou. Uma comparação que eu fiz entre a Bíblia e o Caibalion. Que a Bíblia e o Caibalion elas não se contradizem um com o outro. A Bíblia é uma linguagem mais espiritual e o Caibalion é uma linguagem mais filosófica, mais mística, mas os dois apontam para uma só coisa: essas leis, a verdade universal de tudo aquilo que nós estamos conversando. O meu ponto de vista, eu acho incrível essa analogia, porque até agora nós falamos e de maneira mais filosófica de comparações entre o humano e o universo. Tá, mas como que isso funciona na prática com nós, seres humanos? Então eu vou usar a analogia do espelho com vocês aqui. O que isso quer dizer? Imagina um espelho na frente de vocês. A aplicação prática dessa lei, ela é exatamente assim. Imagina um espelho na frente de vocês. Ele está refletindo, certo? Está refletindo você naquele espelho. Nós, como seres humanos, temos
o hábito de querer mudar o reflexo. Nós olhamos para o espelho, olhamos aquela pessoa que está no espelho e é aquela pessoa que nós queremos mudar. Nós queremos mudar o resultado. Só que a real mudança não está naquela imagem refletida no espelho. A real mudança ela está aqui, dentro de nós. O que nós temos que mudar não é aquele reflexo, nós temos que mudar o que está refletindo, o que faz refletir aquele espelho. Nós temos que olhar para nós de uma maneira interior, identificar aquilo que nós queremos mudar. O reflexo, ele é o efeito. A causa está aqui, está dentro de nós. Para que nós possamos mudar a nossa vida de alguma maneira, nós temos que olhar para dentro de nós. Observar fora, observar a natureza. Porque enquanto nós estivermos vivendo dentro de um caos mental, dentro de um caos físico, seja ele dentro ou seja ele fora, nós não sabemos viver no caos, nós somos medíocres, exatamente isso, completamente medíocres no caos. Nós não criamos nada bem. Uma vida desordenada é uma vida perdida. O bem mais precioso que nós temos na nossa vida é o tempo. Tempo desperdiçado é vida desperdiçada. Consegue entender isso? Que maravilha de conhecimento que nos foi passado e que se foi perdendo aí durante os anos. Durante esses milhares e milhares e milhares de anos. Então, esse princípio, ele, de maneira prática, que você possa aplicar aí, terminar o vídeo e ir aplicar na sua vida, é você observar se sua vida está organizada no tempo e no espaço. Se você está... eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, que é o princípio da vibração, vou adiantar aqui para vocês, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui. Uma vida desorganizada, ela te gera inúmeros problemas. Se você tem sua vida um caos fora, isso pode te enfermar, pode te deixar doente, pode te deixar depressivo. Imagina um dia em que você vai levantar da cama e só de pensar, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, olha essa bagunça, olha essa casa do jeito que tá, já ficar louco. Só de pensar e você termina procrastinando na cama sem fazer porcaria nenhuma. O porquê? O caos exterior te está causando um caos interior. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é organizar o nosso caos, organizar a nossa vida, saber cada qual no seu devido lugar. Você tem que ter hora para as coisas, tem que ter organização de vida, porque da mesma maneira que se você tem uma vida desorganizada fora, vai te prejudicar dentro. Se você tem uma vida completamente organizada, isso vai te gerar sensação de felicidade, de prazer, vai te gerar vibrações muito positivas e muito boas aí para sua vida. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Nós falamos aí do princípio da correspondência. A gente se vê amanhã no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o princípio, o terceiro princípio das leis herméticas, que é a lei da vibração. Se você não é inscrito no canal, deixe seu like, se inscreve aqui. É a maneira gratuita que você tem de estar ajudando que o canal cresça, para que futuramente aí eu possa colocar em prática o plano que eu disse para vocês no início do vídeo, que é estar ajudando essas pessoas com problemas aí de vícios, drogas, alcoolismo e tudo mais. No depassar dos vídeos aí, eu vou contando pouco a pouco como que vai ser esse projeto, o que eu vou fazer. E você se inscrevendo e deixando o like aqui é a maneira que você contribui com esse projeto e contribui com o canal. Beleza? A gente se vê amanhã. Valeu!